Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com a sua família, com a sua unidade, com o seu trabalho e estudo? Espero realmente que tudo esteja ótimo. Vamos para o tema do Vem Segue-me dessa semana, que é a Páscoa. E o dia 6 de abril de 1836 foi até aniversário da igreja, ela já estava completando 6 anos de restauração e organização nesses últimos dias. E coincidiu de ser um domingo de Páscoa. E após administrarem o sacramento no recém-dedicado templo de Kirtland, Joseph Smith e Oliver Cowdery foram orar através do véu, e o próprio Senhor apareceu a eles. Vamos ler a seção 110, versículo 4. Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou vosso advogado junto ao Pai. Nessa escritura está deixando bem claro, o próprio Senhor apareceu a eles. Jesus Cristo apareceu no templo de Kirtland para Joseph Smith e Oliver Cowdery e ele declarou que ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E Cristo, ele dirige a igreja, nos conhece muito bem, sabe de tudo que nos ocorre e nos ajuda em nossas necessidades. Cristo, ele sabe exatamente tudo o que acontece conosco, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós planejamos, o que estamos passando de necessidade. E Cristo, ele sabia que passaríamos por isso e ele, desde o princípio, ele sempre quis fazer a vontade do Pai e por isso ele sempre demonstrando amor por nós disse: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E vamos ver uma escritura que é muito famosa, gosto muito e vale a pena lermos de novo agora, que é Isaías, o capítulo 53, os versículos 3 ao 5, lá no Velho Testamento. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo aqui na Terra, ele viveu e ele teve essa visão, ele ficou maravilhado como se ele estivesse assistindo a própria cena na ocasião. E ele diz assim, Isaías: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado aos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é a palavra-chave dessa escritura? Jesus, ele sofreu por nossos pecados e pelas nossas dores. Jesus, ele demonstra um amor tão grande por nós que ele se sujeitou a tudo para que nós possamos ter a chance da salvação, para que a gente possa voltar a viver com Deus, mas ele pagou por tudo que a gente passou e vai passar cada um de nós em nossas vidas, por cada um de nós. Também em Hebreus, agora no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 17 e 18, na epístola do apóstolo Paulo a eles, os hebreus, diz bem assim: por isso convinha que em tudo foste semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Lembrando que tudo que Cristo ele passou, ele venceu, foi como um homem, não como Deus. Ele
nos deu exemplo em tudo para que a gente possa ter a chance da salvação. E aí tem um hino que eu também gosto muito, que eu até lembro que foi o segundo hino que eu aprendi a cantar de cor, depois que eu me tornei membro, que é o hino número 70. Eu sei que vive meu Senhor. Ele, numa das escrituras desse hino, inclusive, é Jó 19:25, que Jó fala: eu sei que vive meu Senhor. Jó, ele deu testemunho, mesmo com todas as dificuldades e provações que ele estava passando, mas ele deu testemunho de Cristo. Ele nunca blasfemou, ele nunca criticou, nunca reclamou o porquê que ele estava passando por aquilo. E esse hino 70 ele fala que vive para nos consolar, que vive para nos alimentar, aí a nossa angústia sossegar. Enfim, é um hino que realmente é muito bonito, é um hino lindo e que vale a pena a gente cantar, não somente cantar, mas a gente analisar muito bem a letra dele, ver as escrituras que são correspondentes e analisar a letra. Fazendo isso, a gente vai sentir uma paz muito grande, a gente também aumenta a nossa compreensão sobre Cristo. E graças a Jesus Cristo nós seremos ressuscitados. Joseph Smith, na ocasião que ele recebeu, teve essa visão, então essa aula, ele já tinha sofrido com o luto de perdas, ou seja, ele havia perdido entes queridos. Ou isso quer dizer o quê? Nessa ocasião ele já tinha perdido o pai dele e 2 de seus irmãos. E ele e sua esposa Emma perderam nada menos do que 6 filhos. Todos eles faleceram com menos de 2 anos de idade. Dá para imaginar que dor, gente, uma pessoa ainda tão jovem já tinha perdido o pai, já tinha perdido 2 de seus irmãos e ainda por cima ele perdeu 6 crianças que nem chegaram a atingir 2 anos de idade. Dá para imaginar essa dor? Então, e com as revelações que Deus concedeu, tiveram uma perspectiva eterna, porque eles começaram a entender e ver o melhor sobre a ressurreição. E Cristo ele fez isso. Algumas pessoas até questionam por que na igreja a gente não costuma usar a cruz, por que a gente não costuma mostrar a imagem de Cristo na cruz. A gente usa algumas gravuras, ilustrações, é claro, mas a principal mensagem é que Cristo ele sofreu. Sim, correto, ele pagou por nossos pecados e sofreu por nossas dores, ele expiou por nós o jardim do Getsemane e mais ainda do que isso, ele ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ele ressuscitou e para que todos nós também possamos, todas as pessoas um dia também possam ressuscitar. E com essa perspectiva eterna, Joseph Smith e sua esposa Emma, eles tiveram a certeza, né, de que um dia todos poderão ser ressuscitados, inclusive os seus entes queridos e nossos entes queridos também um dia também vão ressuscitar. E quando a gente vai adquirindo essa perspectiva eterna, a gente vai compreendendo melhor. Não que seja fácil perder alguém, é claro que não. Mas compreendendo o Evangelho, a gente também aumenta nosso testemunho, a gente recebe o conforto necessário para superar cada perda que nós temos e também para que nós possamos também ressuscitar um dia. E Jesus Cristo ele realizou a expiação perfeita para nós, sendo assim. Porque, claro, ele já falou, ele sofreu, ele pagou, ele morreu e ele ressuscitou. E ele aqui vindo, mais uma vez dizendo, no templo de Kitchener, ele declarou que ele está ressuscitado, que ele está vivo. Então temos que ter essa visão, que Cristo, ele está vivo.
E essa é a mensagem que nós temos que transmitir: Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Então, por isso também que a gente não dá tanta ênfase à cruz. A gente, claro, tem, como volto a dizer, tem ilustrações e tal, para mostrar que realmente sim, ele foi humilhado lá pelo seu próprio povo, preso injustamente e acabando sendo preso. Mas mais do que isso, a gente deve ter em mente que ele ressuscitou o terceiro dia. Maria foi a primeira pessoa a o vê-lo e ele está vivo, e depois de cumprida sua missão lá no velho mundo, como a gente diz, ele veio cumprir as escrituras e visitou aqui as Américas, conforme a gente já viu lá no estudo do livro de Mórmon. Mas é isso. Então a gente tem que ter essa mensagem, né? Que Cristo ele está ressuscitado, ou seja, Cristo ele está vivo. E lá em Doutrina e Convênios, na seção 18, do versículo 10 ao 13 que a gente estudou, que ele fala que lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus e que ele sofreu para que a gente não precisasse sofrer e que a gente pode também fazer, trazer, levar almas para Deus, começando por cada um de nós, por nós mesmos e depois ajudando outras pessoas a poderem também voltar à presença de Deus. Temos que fazer a obra dele. E a expiação, quando a gente faz isso, a gente procura fazer a obra de Deus, a gente está levando, realmente fazendo com que a expiação tenha valido a pena e que a gente possa fazer a obra dele. Lembrando que lá no Getsemane ele pediu para que os seus discípulos, ou seja, os apóstolos, se retirassem para que ele pudesse. E esse foi o evento mais importante da história da humanidade, a expiação de Cristo, a sua vinda aqui na Terra, seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos, sua obra e principalmente a expiação. Outra escritura agora vamos ver é em Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quer dizer, procurando fazer a vontade de Deus, nós estamos recebendo as bênçãos de Cristo e da expiação dele em nossa vida e ajudar outras pessoas também. E para que possamos ter as bênçãos realmente da expiação de Cristo, nós podemos e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para poder ajudar as outras pessoas. É fácil? É claro que não é fácil. Nunca disse e ninguém disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Nós não somos perfeitos ainda, nós às vezes ficamos chateados com alguma falha, algum erro que cometemos, mas não devemos jamais desistir. A gente deve seguir em frente, a gente deve fazer sempre nosso esforço, porque cada vez que a gente se esforça, o Pai Celestial ele vai nos ajudando. Ele vai nos dando cada vez mais força e inspiração para a gente fazer mais e mais o que é certo, e nos ajudando melhor a gente vai poder ajudar outras pessoas, e ajudando outras pessoas a gente também acaba sendo melhor para nós mesmos. Então é a mensagem que temos essa. A Páscoa, na verdade, nós temos todo domingo quando a gente participa das reuniões e toma o sacramento, porém, é claro, a maioria das religiões, inclusive do mundo cristão, vão comemorar a Páscoa neste próximo domingo, e tudo bem, a gente não deve ficar só pensando como muitos, em chocolate, em ovo de Páscoa,
esse comércio todo, mas não. O mais importante que a gente deve lembrar, enfatizar, é a expiação de Cristo, que é o evento mais importante da humanidade, desde seu nascimento aqui na Terra, claro, e que a gente deve sempre enfatizar, que Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele continuou seu trabalho, concluiu seu trabalho lá onde ele nasceu, depois ele veio aqui para as Américas, voltou ao braço direito do Pai, e junto lá, e continua a sua obra, e ele com seu pai aparecer a Joseph Smith, e Joseph, sob inspiração, como temos estudado, restaurou a igreja e restaurou o seu evangelho verdadeiro. Presto meu testemunho que eu sei que Cristo realmente vive, que Cristo ama cada um de nós. Ele pode não amar o que nós cometemos, claro que não, mas Ele sempre continua nos amando, e o Pai Celestial também está sempre de braços abertos para nos receber. Que possamos realmente enfatizar a ressurreição de Cristo, a sua vida, a sua obra e seus ensinamentos. Então é essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E te convido para compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Vamos realmente enfatizar que Cristo está vivo, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, até a próxima, tchau.